Ora bem, retomando agora a segunda parte, depois daquela interrupção forçada, estava eu a dizer-vos, portanto, que as políticas intervencionistas eram a solução apontada pelo Mirdle para romper com o mecanismo circular que estruturalmente impedia o desenvolvimento de uma região. Ora, lendo a página 8 da SBETA que vos facultei, nós percebemos que a filosofia do Mirdle é de uma intervenção manifestamente a partir do Estado. O Estado, com o poder de influenciar a alocação do capital em diferentes regiões, capacitando-nos com infraestruturas destinadas a favorecer a instalação de empresas. É curioso que essa filosofia, de alguma maneira, nós vamos encontrá-la também em autores contemporâneos do Mirdle, tal como, por exemplo, Douglas North, na teoria da base económica, que também, de alguma maneira, coloca, digamos, o papel do protagonista no Estado, identificando um setor estratégico de exportação e, portanto, fazendo a apologia de um modelo de desenvolvimento a partir das necessidades do exterior face aos recursos existentes no território, o que de alguma maneira é criticável por muitos dos autores interessados nestas áreas, como sendo uma filosofia de desenvolvimento dos territórios, ditada a partir de interesses externos a esses mesmos territórios, e em que a prática veio demonstrar que as empresas multinacionais, ajusando na cadeia de distribuição internacional, se apropriavam do grosso do valor acrescentado nessas mesmas fileiras produtivas ou cadeias de valor, como queiram. Outra abordagem que nós vimos, a teoria do crescimento polarizado, vai de alguma maneira usar o mesmo tipo de argumento, que são as economias de aglomeração, baseadas em argumentos como a base logística, a dotação de recursos e a disponibilidade de mão de obra em abundância. Aquilo que se nota de diferenciador na teoria do crescimento polarizado, é a ideia de que o polo de crescimento seja também ele um polo de desenvolvimento. E para isso, a importância atribuída à indústria motriz, que está caracterizada nos vossos apontamentos. Sendo que aqui há um outro tipo de vocação para este polo. Este polo não deve ser, digamos, um polo dependente das dinâmicas do mercado externo, mas deve ser um polo virado para a expansão da dimensão do próprio mercado interno. E repare-se, o raciocínio, de alguma maneira, pode ser visto de uma forma circular, mas pela positiva, contrariando o pessimismo do Mirdle. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, se houver um investimento capacitante, um investimento a partir de uma indústria motriz que exerce depois um efeito de arrasto sobre um conjunto de indústrias fornecedoras e de serviços dirigidos a essa indústria motriz, há como que, digamos aqui, um efeito de escala em termos de expansão da atividade económica, que de alguma maneira vai permitir criar uma procura interna dirigida a vários setores da atividade económica, digamos, um efeito difusor, digamos assim, de crescimento económico e também de inovação de cariz empresarial, com a instalação ou a atração de novos negócios, novos serviços, à medida que o poder de compra da região se eleva. E isto, de alguma maneira, já tem uma capacidade de resposta também aos problemas sociais, portanto, do ponto de vista da criação de emprego sustentável, do reforço da habitação e, portanto, a capacidade de resposta também da própria economia em poder providenciar oportunidades materiais de vida digna, digamos assim, para os residentes da região,
e tem ainda uma outra vantagem, é o mercado a funcionar, fazendo com que haja aqui, digamos, um peso do Estado menor, contrariamente àquilo que se percebia na abordagem do Middle, e que reparem, a abordagem do Middle é uma abordagem que funciona numa época em que as economias viviam ainda muito fechadas sobre si próprias. E, obviamente, que com a globalização, essa capacidade intervencionista dos Estados, de alguma maneira, resulta mais limitada, até porque a base de recursos do Estado também ela vai sendo um pouco compactada em função da dificuldade maior que os Estados têm em tributar os rendimentos de capital por via da globalização. Convém aqui uma nota de rodapé, só dizer-vos que, no fundo, quanto maior for a integração económica dos países, mais facilmente o capital se move e é mais difícil, de facto, de exercer tributação sobre os rendimentos de capital. O capital desloca-se precisamente para os chamados paraísos fiscais. E isso cria, à partida, uma situação de ineficácia do ponto de vista da cobrança de impostos aos Estados. Ora bem, nós com isto, no fundo, vamos acabar por perceber que as teorias do desenvolvimento regional são teorias que acabam por estar mais focadas, concretamente, na necessidade de conjugar a questão do desenvolvimento económico, do ponto de vista do alargamento da base produtiva de uma economia, com uma maior variedade de bens e serviços, correspondendo, portanto, a uma gama mais larga de necessidades à medida que, no fundo, os povos vão evoluindo nas suas próprias expectativas de bem-estar social, e vamos acabar por encontrar, desde logo, uma perspectiva em que se defende, digamos, o desenvolvimento a partir de baixo, que é o desenvolvimento endógeno. É uma perspectiva que, à época, refletia uma reação contra o modelo de desenvolvimento adotado em muitos países, nas regiões, de um modelo puramente capitalismo industrial. Na lógica, aliás, daquilo que se percebe na teoria dos polos e na teoria da base económica. O desenvolvimento endógeno, protagonizado por Stowe, na sua abordagem pioneira, tem algum elemento político, é um facto, o elemento da autodeterminação, mas tem aqui, de facto, em si mesmo uma natureza inovadora, no sentido em que é uma visão diferente, que rompe com um paradigma dominante à época e que procura dar o papel do protagonista às próprias comunidades regionais e não propriamente ora ao Estado, ora às multinacionais em parceria estratégica, digamos assim, com o Estado. E, de facto, vamos encontrar experiências várias, que estão documentadas na corrente do desenvolvimento endógeno, subsequentes precisamente a esta contribuição do Stowe, que foi o pioneiro, e em que basicamente o desenvolvimento endógeno, no fundo, se traduz quer numa vertente económica, quer numa vertente sociocultural, e graças a uma estratégia de política de desenvolvimento regional que, mais do que meramente apostar na formação ou na ampliação do estoque de capital fixo, aposta sobretudo na ampliação do estoque de capital social, através do reforço da participação das comunidades regionais, através também de uma estratégia de desenvolvimento que seja mais em linha com aquilo que são, digamos, as tradições regionais e sem abrir mão, obviamente, da integração no mercado cada vez mais global. E, nesse sentido, digamos que a abordagem dos sistemas regionais de inovação é uma variante do desenvolvimento endógeno, mas claramente influenciada pela
pelo paradigma tecnológico dominante a partir da década de 90 do século passado e, portanto, em que simultaneamente se reforça o conceito de inovação aberta, que vocês vão encontrar explicado no documento, no segundo bloco de apontamentos relativo ao capítulo 2, precisamente, e, portanto, em que, no fundo, a inovação não é propriamente centrada nas empresas, a inovação é fruto de uma hélice tripartida, que é exatamente o modelo teórico que dá nome a esta visão, da tripla hélice, portanto, uma visão tripartida que consiste na ideia que a articulação entre as empresas ou o setor produtivo, as instituições de ensino superior, às quais estão associados também os centros de investigação, e a própria administração pública, que no fundo desenha programas de financiamento que são destinados a fomentar a inovação através de projetos de parceria entre as universidades, institutos técnicos e as empresas. Portanto, esta lógica de hélices articuladas entre si, digamos que cria aqui efeitos de sinergia, funciona como um motor ao desenvolvimento de novas ideias com aplicação empresarial e isto, obviamente, acelera o processo de inovação. Tanto mais quanto com a globalização se percebe que a forma das economias mais desenvolvidas, com níveis de salários mais elevados, poderem resistir à competição dos países com níveis de desenvolvimento mais baixos e níveis salariais também mais baixos, será, evidentemente, toda a diferenciação e isso faz-se criando valor. E criar valor significa, sistematicamente, lançar novas propostas para o mercado. E isto, obviamente, que tem depois uma outra conexão, e essa é, de facto, a da inovação social, que está aqui em cima da mesa, que é a seguinte: lançar novas ideias, novos produtos para o mercado, mas ao mesmo tempo com uma tomada de consciência de que há desafios que a sociedade tem que enfrentar e que estão à vista, são, no fundo, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, fazer aqui uma espécie de conciliação entre aquilo que são os interesses das sociedades contemporâneas, nas mais variadas latitudes por esse país fora, por esse mundo fora, desculpe. E, ao mesmo tempo, criar valor sustentável nas empresas. Pensar, por um lado, no mercado, mas, por outro lado, na sociedade e no bem-estar, particularmente daqueles que vivem, digamos, no limiar da exclusão social e económica. Isso é, de facto, uma visão de ruptura com aquilo que era o modelo de crescimento económico do século passado, em que muitos economistas, no fundo, associavam ao simples crescimento económico digamos, a resolução como que uma varinha mágica dos problemas sociais, nomeadamente problemas de pobreza, de desemprego de longa duração, problemas de solidão dos idosos. Portanto, aliás, na verdade, alguns desses problemas hoje estão identificados com um grau de conhecimento maior porque a rede social adensou-se, passou a haver mais atores envolvidos nessa tomada de consciência de que era importante sinalizar, de facto, esses problemas, que os Estados, por si só, eram impotentes para dar resposta, até mesmo para identificar esses problemas. E, portanto, as empresas são hoje elas próprias agentes de desenvolvimento social. Não são todas, é verdade, mas se as maiores empresas lançarem essa cultura para o mercado, por arrasto, as outras empresas vão necessariamente atrás. Até porque, se pensarmos que as grandes empresas trabalham com um grande número de empresas fornecedoras, seus satélites, por assim dizer, e que exigem a essas empresas evidências
de certificação de qualidade e de responsabilidade social e ambiental. Aliás, é por isso mesmo que as grandes empresas, quando estabelecem parcerias, elas têm necessidade de saber com quem é que estão a trabalhar, porque não querem ser afetadas por notícias negativas que deem a conhecer à comunidade que dentro da sua rede de fornecedores há, por exemplo, empresas que baseiam a sua competitividade de custo na exploração de trabalho efetivo, por exemplo. Portanto, isso, de facto, seria uma machadada fortíssima na reputação de uma grande empresa. E, portanto, hoje as empresas acabam por aproximar-se bastante do conceito de empresa social, um conceito que, aliás, se deve ao fundador do Banco do Microcrédito, Mahatma Juntos. E reparem noutro aspecto importante. Quando eu vos disse na aula passada que o CEO da Unilever, português, falava cada vez mais da necessidade das empresas também terem uma intervenção social, é o reforço exato daquilo que eu acabei de dizer. Aliás, vou precisamente partilhar-vos esse filme, precisamente para verem, a dada altura, na parte final do filme, da comunicação, vão ver precisamente que ele é muito incisivo nessa afirmação da intervenção social por parte da empresa. No fundo, reparem, as empresas fazem parte também elas próprias do tecido social. Os empresários também eles próprios são cidadãos. E os empresários, quando atingem um determinado grau de reputação, digamos que a sua própria realização não será propriamente enriquecer mais ainda do que já são no plano financeiro, será talvez deixar uma marca, uma herança, que de alguma maneira lhes traga o reconhecimento unânime da própria sociedade e, se possível, das gerações seguintes. Digamos, é uma marca muito comum nos grandes empresários. Vejam nos Estados Unidos, por exemplo, o Rockefeller. Vejam em Portugal, por exemplo, a Fundação Manuel dos Santos. E, portanto, é neste sentido que eu gostaria que vocês se inspirassem e olhassem para esta pergunta desafiadora com abertura de espírito e uma noção de que não há uma resposta única para esta pergunta. Aquilo que vocês acabam de ver nesta minha intervenção, que eu espero que seja inspiradora, é a visão, obviamente, de quem acompanha estes assuntos, estas dinâmicas há uns anos largos. Não tem, obviamente, que reproduzir taxativamente aquilo que está plasmado, digamos, nesta minha intervenção. Agora, de uma coisa eu estou certo. A convergência entre a economia e a sociedade é uma inevitabilidade. As empresas não vivem desligadas da sociedade e não podem atuar contra o bem-estar social, porque isso significa, ao fim e ao cabo, comprometerem a sua própria sustentabilidade, porque, tal como eu escrevi na frase que fecha o primeiro bloco de apontamentos que vos distribuí sobre as teorias económicas, só há um planeta. E é óbvio que se há alguma coisa que já podemos aprender, nomeadamente esta situação que estamos a viver, e que é subejamente conhecida de todos, é que perante uma força, um fator que perturba a saúde pública, não há qualquer diferença entre ser pobre ou ser rico. Estamos todos no mesmo barco. Estamos necessariamente envolvidos num projeto que requer ele próprio uma mudança de mentalidade, uma forma também de inovação social, em que já se percebe, por exemplo, empresas portuguesas, nomeadamente, a posicionarem-se no sentido de redesenhar as suas linhas de produção para, por exemplo, produzir as famosas máscaras que agora temos que usar, como durante uns tempos, e que demonstram o quê? Demonstram claramente que souberam adaptar a sua oferta a uma nova necessidade de mercado forçada pelas circunstâncias
e, ao colocarem essas máscaras no mercado a preços simbólicos, estão a atuar de uma forma socialmente responsável e, portanto, é a demonstração clara de que a comunidade, antes de mais nada, deve ser o principal protagonista da emergência, digamos, dessa resposta eficaz e eficiente a uma ameaça coletiva, mas que isto também sirva de exemplo para outros desafios que vão continuar a existir, mesmo depois da pandemia, que é, nomeadamente, por exemplo, como responder a um problema evidente aos académicos, às pessoas que estão nos centros de emprego, às pessoas que veem as estatísticas do emprego e sabem, por exemplo, que a taxa de desemprego entre os jovens frequentemente está acima da média nacional nos países industrializados, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e como é que a sociedade, as empresas, as instituições, nomeadamente as instituições de ensino superior, vão responder a este desafio estrutural e como é que os jovens podem efetivamente ter esperança no futuro. Isto não é uma questão meramente política, isto é uma questão de cidadania ativa em que quer os novos, quer os mais velhos, quer os veteranos, todos se têm que encaminhar. E a economia social pode e deve ser, de facto, motor dessa mudança através de projetos sociais, de empenho coletivo, projetos que tragam ideias inovadoras, mas ideias integradoras. E eu com isto espero de facto ter-vos inspirado e espero também ter o vosso feedback destes dois episódios que surgiram assim um pouco na expectativa de que estejam algo ansiosos por apanhar a linha de rumo para atacar essa questão. Espero que tenham encontrado a vossa linha de rumo. Até sábado.